Olá, meu amado, seja bem-vindo de novo. Estamos já aí na reta final do nosso estudo de Apocalipse. Hoje nós já vamos falar sobre o capítulo 19, então vai ficar faltando apenas 3 capítulos para nós terminarmos. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de inscrever aí no canal, aperta lá as notificações, e aí você vai ter acesso a todos os vídeos anteriores. Estamos comentando aqui Apocalipse capítulo por capítulo, e além disso você ainda vai ter alguns vídeos extras que tratam de temas especiais do Apocalipse. Capítulo 19, ele fala sobre as bodas do Cordeiro, nós vamos ler aqui. E aí no meu canal você tem um vídeo exclusivo dizendo tudo aquilo que vai acontecer nas bodas do Cordeiro. Ok? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 19. Assim diz a palavra do Senhor na Bíblia, né? Na tradução da King James. E depois dessas coisas eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão do céu dizendo: Aleluia, salvação e glória e honra e poder ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. E novamente eles disseram: Aleluia, e a sua fumaça subiu para sempre e sempre. Os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus, assentados sobre o trono, dizendo amém, aleluia. E uma voz saiu do trono dizendo: Louvai nosso Deus, todos vós, teus servos, e vós que os temeis, tanto pequeno quanto grande. E ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão e como a voz de muitas águas, como a voz de um poderoso trovão, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos, demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. Foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: Escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí aos seus pés para adorar, e ele me disse: Atenta para que tu não faças isso, eu sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de A Palavra de Deus. E os seus exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca sai uma espada afiada para que com ela castigue as nações, e ele as governe com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste, sobre a sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo: Todas as aves que voam pelo céu, pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne de reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto os livres quanto escravos, tanto pequeninos quanto grandes. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está assentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, meus amados, aqui no Apocalipse, no capítulo 19, nós vamos ver 3 fases. Do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ver um grande evento, que é o evento do arrebatamento. Houve o arrebatamento, o Senhor Jesus veio e buscou a sua noiva, conforme a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 14, versículo 18, que num abrir e piscar de olhos, né, nós vamos ser arrebatados para o Senhor. Então, esse é o primeiro evento. O primeiro evento acontece o arrebatamento. O segundo evento que acontece é as chamadas bodas do Cordeiro. É o casamento
de Jesus com a sua igreja, né? E isso aí você pode ver melhor num vídeo aí no meu canal intitulado As Bodas do Cordeiro, né? E aonde que vai se dar as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro, ela se dá no céu. Em que período, pastor? Entre os 7 anos, né, da grande tribulação. Quando começa a grande tribulação? Já falei isso em aulas passadas, para você que está vendo a primeira vez. A grande tribulação começa logo após o arrebatamento da igreja. O anticristo, ele só pode se manifestar após o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Nesse período da grande tribulação, pastor, o que está acontecendo no céu? Está acontecendo as bodas do Cordeiro, na presença de ilustres convidados, e o próprio livro de Apocalipse diz que o próprio Cordeiro vai estar nos servindo à mesa, né? A segunda fase, nós vamos ver de Apocalipse 19, de 11 a 21, e aí nesse período dos 7 anos, vai haver a grande batalha chamada a Batalha do Armagedon, né? Armagedon, a batalha final. Essa batalha, ela se dá no Vale de Meguido, né? E como é que funciona essa batalha final? A batalha funciona da seguinte maneira. Apocalipse diz que vários dos exércitos que vão ser mandados contra Israel, contra Jerusalém, nesse meio período, eles vão ser parados por forças sobrenaturais. O Senhor vai fazer coisas sobrenaturais e eles não vão conseguir chegar. Mas aqui na batalha final, todos eles conseguiram chegar. Israel está cercado, Israel não tem a mínima possibilidade de defesa, e no momento em que o falso profeta, no momento em que o anticristo estão ali próximo de Jerusalém para ver a destruição da cidade, a Bíblia diz que nesse momento todo olho verá. Vão ver o quê? Vão ver o Senhor Jesus voltando num cavalo branco, não é aquele cavalo branco de Apocalipse 6, aquele é o cavalo que simboliza o anticristo. Jesus vem num cavalo branco, acompanhado de quem? Acompanhado dos exércitos celestiais e das suas testemunhas. Então, nesse grande evento da batalha do Armagedon, não vai ser dado um tiro. Jesus volta, Israel, o remanescente de Israel, vê Jesus voltando, a Bíblia diz que eles vão chorar amargamente aquele a quem traspassaram. Naquele momento eles vão reconhecer Jesus, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, eles vão reconhecer que eles tiveram a oportunidade de ter vivido essa maravilha, né? E que a maioria deles, por uma questão religiosa, não viveu. Então eles vão chorar amargamente por 2 razões. Eles vão chorar amargamente por não terem vivido, né, com o Messias no tempo em que ele veio, e pelas pessoas de Israel que morreram nesse tempo, não acreditando que Jesus Cristo era o Messias. E aí Jesus, com o sopro de sua boca, diz a Bíblia, vai exterminar, né, o falso profeta, o anticristo. Os dois vão ser lançados vivos no abismo, né? Ou seja, os dois inauguram um abismo, e aí nós vamos ver no próximo capítulo falando sobre o milênio, quando Satanás ele vai ser preso, né? E aí, depois nós vamos ver esse capítulo falando sobre o céu. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver que o céu é um lugar de grande alegria, né? Onde estão todos os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, começando, né, Apocalipse 19:1 está falando isso. E aí nós vamos ver que o céu é um lugar de adoração. Então é por isso que quando você verdadeiramente começa a adorar o Senhor, você transcende tudo. Você consegue ter uma comunhão muito íntima com Deus. O céu é esse lugar de adoração. Apocalipse 4:10 fala isso, né? A voz dos remidos, ela é proclamada com tanto poder e força que se ouve até na terra, né? Então, é algo muito especial. E aqui também ele fala de alguns dos aspectos da noiva do Cordeiro.
ele fala sobre a identidade da noiva. Quem é a noiva? A noiva é a igreja, são os santos, todos os salvos de todas as épocas, todos aqueles que sinceramente invocaram o nome de Jesus e foram lavados pelo sangue de Jesus, né? Fala também que há uma grande expectativa por parte da igreja, esperando, né, conforme Eclesiastes 2, Eclesiastes 2:10 diz assim: levanta-te, amiga minha, formosa minha, né? A Bíblia diz que Deus está preparando essa noiva, assim como a Rebeca foi preparada para casar com o patriarca Isaac, né? Assim também nós estamos sendo preparados, assim como a rainha Esther passou um ano se preparando para casar com o rei Assuero, assim também o Senhor nesses tempos está preparando a sua noiva, né? A noiva, nós vemos ela que ela aparece em diversas passagens, né? Há uma celebração muito linda, e nessa celebração a igreja ela vai ser glorificada, né? A recepção nos céus vai ser algo esplendoroso. Você pode ver isso melhor lá no vídeo sobre as bodas do Cordeiro, e eu já te falei, né? Quais são as características dessa noiva? Ela é formosa como o jardim, Isaías 58:11. Ela é preciosa como o ouro, Apocalipse 1:12. Ela é produtiva como uma lavoura, 1 Coríntios 3:9. Ela é poderosa como um exército. Ela é pura como uma virgem, 2 Coríntios 11:2. Ela é unida como uma família, Efésios 2:19-22. E ela é autêntica com a verdade, 1 Timóteo 3:15. Né? Então, capítulo 19 é isso. E no próximo estudo aí, é aquilo que todo mundo que quer saber sobre o final dos tempos, sobre escatologia, pergunta: como será o milênio? Espero essa próxima aula. Deus te abençoe.